E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então é isso aí, galera. Vamos continuar então aqui nos nossos estudos, falando aí de servidores. Então nós vamos partir aqui para o nosso terceiro servidor, que é o servidor DHCP. DHCP é uma sigla que vem de Dynamic Configuration. DHCP é uma sigla que vem de Dynamic Host Configuration Protocol, ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Host. E essa configuração nada mais é do que a distribuição de IP em uma rede para que as máquinas, as estações de trabalho possam se comunicar e se integrar a um grupo de rede. Então a função básica do servidor DHCP é simplesmente a distribuição, o gerenciamento e controle de IP em uma rede. O que nós vimos até hoje de IP, que é o protocolo de internet, que é a numeração que cada computador precisa para poder ingressar em uma rede, nós vimos que nós podemos criar, fazer a configuração de dois modos, né, que nós chamamos de IP estático e IP dinâmico. O IP estático é o IP que nós digitamos em cada computador, pontualmente em cada estação de trabalho. Então nós digitamos um IP manualmente e através desse IP digitado aí nós conseguimos ingressar um computador em um grupo. Esse aí que nós chamamos de IP estático. E o IP dinâmico é aquele IP que o computador adquire automaticamente. O servidor ele vai trabalhar com essa distribuição de IP de uma maneira diferente dessas duas. Ele vai trabalhar com um sistema de oferta e reserva. Qual é a diferença? A configuração para oferta, como que vai ser feito? O administrador da rede ele vai fazer a configuração no servidor de como que vai ser feita a distribuição de IP nessa rede. E o servidor, por sua vez, uma vez configurado, vai fazer essa distribuição de acordo com a maneira proposta, com a maneira que foi configurada pelo administrador. Então, ao invés de a pessoa ir máquina por máquina, estação por estação, digitando um IP em cada estação, o servidor ele vai fazer a distribuição automaticamente. Então, não é necessário. Você vai configurar tudo no servidor e o servidor vai repassar para cada máquina na rede, configurando automaticamente. Como que vai funcionar? O IP de oferta, você vai aí fazer uma lista, né, do início, né, do IP inicial para o IP final, o último IP da lista. A oferta é, quando o computador ele liga, isso qualquer computador, falando aí em relação à estação de trabalho, quando o computador liga, a primeira coisa que ele faz, né, dentro aí dos procedimentos que ele faz, é a verificação se há um servidor DHCP para poder gerar IP para ele. Caso ele identifique que tem um servidor DHCP, ele vai pedir um IP para esse servidor. Ele vai falar, servidor, eu preciso de um IP. O servidor vai responder esse computador, concedendo a ele o primeiro IP que ele tem disponível na lista, né? Então, se o seu IP é o 9268.1.14 é o primeiro, ele vai conceder. O próximo computador que ligar, ele vai conceder o 15, o próximo o final 16 e por aí vai. Isso é a configuração de oferta. A configuração de reserva, nós vamos atribuir uma numeração de IP para um único computador exclusivamente. É como se fosse uma reserva de restaurante. Você vai lá e dá o seu nome e fala que você quer reservar, por exemplo, a mesa número 10. Vamos supor que você conhece restaurante. Olha, eu quero que você reserve para mim a mesa número 10. Então, essa mesa número 10, naquele dia que foi reservado, nenhum outro cliente irá utilizar essa mesa. Por mais que o restaurante esteja cheio e só tenha aquela mesa disponível, ela está reservada para você. Então, nós vamos também fazer aí, verificar como que é feita aí a configuração de reserva de IP e o servidor ele vai estar distribuindo pontualmente para aquele computador que está reservado o IP que vai estar na lista. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos fazer a configuração, então. Primeira coisa que nós vamos fazer, tá? Nós vamos, então, aqui fazer essa verificação aqui, ó, em gerenciar. Vamos clicar aqui em gerenciar. Lembrando que máquina virtual é um pouquinho mais devagar. Nós vamos vir aqui na primeira opção, adicionar funções e recursos. Ele vai abrir lá os assistentes que nós estamos aí acostumados a trabalhar, né? Nessa primeira janelinha nós vamos dar um próximo. Nessa segunda nós vamos manter aqui, ó, a instalação baseada em uma função recurso. Vamos clicar em próximo.
Vamos voltar aqui, cliquei 2 vezes. Aqui ele vai mostrar o servidor, né, que nós podemos escolher se tiver uma lista, né. Eu tenho 5 servidores, apareceu 5 aqui. Como eu só tenho um, é ele mesmo. Então tá aqui o nosso servidor que nós vamos adicionar essa função recurso. E aqui nós vamos marcar a opção DHCP Server. Eu vou até fechar aqui, para que vocês possam ver. Ó. Ela fica aqui, ó, DHCP Server. Nós vamos marcar essa opção. Adicionar todos esses recursos aqui automaticamente. Vamos adicionar os recursos, perfeito? E nós vamos vir aqui e clicar em próximo, que fica aqui embaixo, aqui, ó. Beleza? Aqui vai perguntar se você quer adicionar mais algum recurso, mais alguma outra coisa. Não, estamos satisfeitos, tá? Até verificando aqui, ó, todos os recursos aqui nós conseguimos subir certinho, tá vendo? Não tem nada direcionado aqui ao DHCP para ser embutido. Então nós vamos clicar aqui em próximo. E beleza, ele está falando o seguinte, para pelo menos aqui, né, ter aqui o servidor com o endereço IP fixo para ele, né? E nós vamos fazer aqui a instalação, né, do DHCP, então ele pede para que você faça um planejamento do seu escopo de rede, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que significa esse escopo. Vamos clicar em próximo, vou marcar aqui para reiniciar, né, o servidor caso seja necessário, né, vamos dar um sim, e nós vamos clicar em instalar, beleza? Ele vai fazer a instalação dos recursos. O que nós vamos fazer? Eu vou dar uma pausa aqui enquanto ele vai instalando, e eu retorno quando a instalação tiver sido concluída. Beleza? Então é isso aí. Beleza, então nós temos aqui a instalação feita com sucesso, tá vendo? Não teve nenhum tipo de problema durante a instalação. Nós vamos clicar aqui em fechar para poder subir agora a configuração do nosso DHCP Server. Perfeito? Então nós vamos vir aqui, ó, fazer a verificação aqui na bandeirinha aqui do lado de gerenciar. Cliquei aqui errado, ó. Então nós temos aqui uma notificação. Beleza, ele vem falando a configuração de pós-implantação do servidor. Então nós vamos fazer então aqui a configuração desse servidor DHCP. Então beleza, nós vamos abrir aqui, né, esse assistente de pós-instalação para poder fazer a configuração dele, ok? Então vamos lá, nós vamos clicar aqui em próximo. O nome aqui, ó, das credenciais de usuário, né, vai estar dentro do domínio treine, tá? Que já está aqui, ó, configurado, perfeito. O restante aqui nós não precisamos, né, de fazer as instalações, perfeito. Ou então nós podemos aqui, ó, ignorar, né, as autorizações também do AD, se for o caso, tá vendo, ó? Ou usar credenciais alternativos, perfeito? Eu vou fazer o seguinte, eu vou confirmar dentro aqui do nosso domínio treine, vamos dar um confirmar aqui. Não vai ser necessário fazer mais nenhuma configuração. E tá aqui, ó, foi criado os grupos de segurança, concluído, e a autorização do servidor da DHCP, concluída também. Beleza, vamos fechar. Show de bola, ok. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em ferramentas, nós vamos abrir aqui, ó, o servidor da DHCP. Ele vai abrir aqui para que a gente possa fazer a criação do escopo. O que é o escopo? O escopo é a configuração dos IPs ou a configuração das políticas de implementação de uso desse servidor. Então, o escopo nada mais é do que a configuração, basicamente, do funcionamento da distribuição de IP nesse servidor. Então, o que nós vamos fazer? Nessa posição aqui, ó, bem aqui no cantinho, nós temos aqui o Server Trainer, que é o nosso servidor. Eu vou clicar aqui nessa marcação do lado. Você pode escolher qual é o protocolo IP que você vai trabalhar, que é o protocolo IPv4 e IPv6. Eu vou trabalhar com IPv4, então vou clicar aqui no marcador do IPv4. Vamos abrir aqui para que você possa enxergar melhor, perfeito. E nós vamos fazer o seguinte, então nós vamos ter aqui as políticas, os filtros, tá vendo? Permitir, negar, as opções de servidor. Então olha só, abrindo aqui, ó, as opções de servidor, nós vamos fazer a criação então aqui do escopo, perfeito? Então, nós vamos clicar com o botão da direita em cima de IPv4, botão da direita em cima de IPv4, e vamos vir aqui na opção Novo Escopo. Clicando no Novo Escopo, nós vamos fazer tudo através do assistente. Vamos dar um avançar nessa primeira janela, ok? Nós podemos criar aqui um nome para esse escopo, então eu vou colocar aqui, ó, servidor DHCP. Vou dar esse nome aqui para ele. Vamos dar um avançar.
Aqui eu vou escolher o IP inicial e o IP final, ou seja, o range que nós chamamos. O que é range? Intervalo. Então ele vai iniciar nesse IP aqui, ó, 92.168.0. Vamos supor 100. E ele vai vir aqui, ó, até 192.168.0.199. Perfeito? Então vou colocar dessa forma. Aqui eu posso colocar também aqui, ó, as configurações, né, atribuídas a um intervalo de IP que você quer excluir, né? Olha, qual é o intervalo que eu quero excluir? Bom, vamos supor que ele vai de 100 a 199. Vamos supor por algum motivo, olha, eu quero que os IPs de 180 a 190 não entrem nesse escopo de rede, tá? Então, se você quiser excluir aqui, você pode excluir. Em alguns casos, nós excluímos aqui o IP do servidor. Nesse caso, como o meu IP é o 0.200, ele automaticamente já está excluso do meu IP. Então, geralmente eu faço dessa forma. Eu já crio um intervalo de IP, e esse intervalo, o IP do servidor, não está dentro, né, dessa configuração. Então, você pode fazer dessa forma também. Nós vamos dar um avançar, não vou excluir nenhum, perfeito. E aqui, a concessão de tempo desse IP. A gente vai deixar padrão mesmo para 8 dias. Então, dentro de 8 dias, o servidor vai automaticamente gerar uma nova numeração. Essa nova numeração, na maioria dos casos, é a mesma numeração, ele renova para o mesmo. Então, vamos deixar aqui padrãozinho mesmo, avançar. E nós vamos fazer a configuração nós vamos fazer, no caso, a configuração dessas opções, né, agora mesmo. Vamos dar aqui um avançar, perfeito. Aqui está perguntando qual que vai ser o nosso IP do roteador, então vou colocar aqui, ó, 92.168.0.1 é o nosso roteador. Então esse aqui ele já fica, né, adicionado, né, para que a gente possa fazer o reconhecimento do gateway automaticamente. Então ele vai ser sempre esse cara aqui. Nós vamos dar um avançar. E aqui ele fica falando do servidor DNS ou de qualquer servidor que tenha na rede. Perceba que ele já tem aqui, ó, o meu IP, por isso que eu não coloquei lá, ó. Então ele já tem aqui o meu IP, tá? Já separado como servidor. E se eu fizesse, por exemplo, um intervalo de IP ao qual o IP do servidor estivesse dentro desse intervalo do escopo, eu teria que separar ele aqui. Como eu já deixei separado lá na frente, automaticamente ele já cai aqui para mim, então fica muito mais prático. Nós vamos avançar. Aqui é para a configuração do servidor Wins. O que é servidor Wins? Servidor Wins é para máquinas com Windows XP. Caso tenha algum computador com Windows XP na rede, ele trabalha no sistema Wins, não DHCP. É como se fosse um servidor DHCP antigo. Como não tem nenhuma máquina com Windows XP, eu deixo aqui em branco, avanço sem mexer em nada. E nós vamos subir a ativação desse escopo agora. Ó. Então nós vamos avançar, concluir. E aqui, ó, clicando com o botão da direita em cima de Server Train, verifique se a opção, né, desautorizar, tá vendo? Ela está na lista. Por quê? Caso, né, você não tenha o servidor autorizado, ele não vai fazer a distribuição de IP na rede. Então esse aqui é um macete que vale a pena você fazer a verificação depois que você fizer a instalação. Tá? Então você vai verificar se a opção desautorizar está aqui. Se a opção desautorizar está aqui, significa que o nosso servidor está autorizado. Se tiver nessa posição escrito a opção autorizar, aí você vai clicar em autorizar para que o servidor possa subir. Perfeito? Fazendo aqui uma verificação rápida, fazer aqui um cmd, vamos fazer aqui, né, o comando ipconfig, e automaticamente ele me mostra tudo que eu configurei no servidor, tá vendo? O IP do meu servidor, 92.168.0.200, o meu gateway e a máscara de subrede, perfeitamente. Qualquer computador que ligar agora e se conectar no nosso grupo de rede, automaticamente esse servidor vai servir aí um IP para esse computador. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Segue o nosso exercício, tá? E se você tiver alguma dúvida, me chama no PV, para a gente poder trocar uma ideia. Beleza? Então, segue o exercício aí. Então é isso aí, pessoal. Segue o questionário. São essas 3 perguntas que vocês vão mandar para mim no PV, beleza? Então, a primeira, eu quero saber como que funciona, né? Ou melhor, qual que é a função do servidor DHCP. A segunda, o que é o escopo de rede, igual eu expliquei para vocês aí no vídeo.
E depois eu quero saber como que funcionam, né, a oferta e a reserva em um servidor DHCP. Beleza, galera? Então, bons estudos. Como eu falei, qualquer coisa me chama no PV e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.